Tem um dia, ali pelos 28, que a gente descobre a data de validade sem ter lido o rótulo. É aquela hora que você repara que o relógio dos outros tá rodando em câmera rápida, enquanto o seu parece que tá com a pilha fraca, fazendo aquele tec-tec irritante na parede da sala. Você abre o Instagram de manhã, ainda deitado na cama, meio com os olhos colados, e vê que alguém que estudou com você na 8ª série acabou de comprar um apartamento com varanda gourmet. Não é uma casinha reformada no fundo do quintal da tia. É um apartamento com planta inteligente, piso porcelanato que brilha na foto e uma legenda com emojis de chave e coração. Na mesma hora, você olha para o seu próprio teto, bem naquela mancha de infiltração que você finge não ver desde o inverno passado, e sente um tranco seco no estômago. Um aperto rápido, quase físico, como se o seu relógio biológico estivesse ligado a uma sirene de fábrica que só você não consegue ouvir direito, mas cujos efeitos já estão estragando o seu café. É aquela sensação meio mofada de que todo mundo recebeu um manual de instruções para a fase adulta que extraviou justamente na hora de ser entregue na sua caixa de correio. Ninguém avisa a gente sobre como o número 30 funciona na prática. Quando a gente tem 15 anos, 30 parece uma idade lendária, uma espécie de Olimpo onde as pessoas usam blazer de linho, tomam vinho tinto sem fazer cara feia e sabem exatamente qual é o tipo de investimento em renda fixa mais adequado para o perfil delas. Só que aí você chega perto dos 30 e descobre que continua esquecendo onde colocou a chave de casa, que o seu joelho esquerdo avisa quando vai chover e que a sua maior conquista recente foi conseguir montar uma estante daquelas de encaixe sem sobrar nenhum parafuso misterioso no chão. E, pior do que isso, você olha para os lados e percebe que inventou uma espécie de linha de chegada invisível, com juiz, cronômetro e plateia, só para poder se sentir perdicionalmente atrasado. Sabe quando a gente vai ao supermercado e fica aquela fila enorme no caixa, e o atendente demora uma eternidade para passar o código de barras daquele pacote de pão de forma que insiste em não bipar? A gente suspira, olha para o teto, bate o pé no chão, como se cada segundo perdido ali estivesse roubando minutos preciosos de um destino glorioso que nos espera lá fora. É exatamente isso que a gente faz com a própria biografia. A gente transforma a vida numa fila de banco onde a gente acha que está sempre na fila errada. Se você entra na fila do casamento, acha que demorou demais. Se fica solteiro, acha que está perdendo o bonde. Se muda de cidade, acha que largou raízes que poderiam ter dado frutos. Se fica no mesmo lugar, acha que virou o móvel da sala. Tem um filósofo grego chamado Epicuro que passava boa parte do tempo tentando explicar para os amigos dele que a gente sofre muito mais com o que imagina do que com o que está acontecendo de verdade. Ele dizia isso com uma calma meio irritante, tomando vinho diluído em água num jardim em Atenas, mas o ponto dele acerta a gente bem no meio da testa. Epicuro falava sobre como a ansiedade pelo futuro é uma forma de consumo antecipado de desgraça. A gente gasta uma energia monumental tentando adivinhar se está pontuando direito no jogo da vida, como se houvesse uma banca examinadora invisível corrigindo a nossa redação como uma caneta vermelha gigante. A questão é que essa urgência não vem de uma necessidade real de sobrevivência. Ela vem de uma contabilidade estética. A gente não quer apenas viver. A gente quer que a nossa vida tenha um layout bonito quando postada na galeria mental dos outros. O calendário avança, os anos passam, a gente apaga velhinhas no bolo que às vezes nem é exatamente o que é pedido e fica com aquela impressão incômoda de que perdeu o ponto de cozimento das coisas. Como aquele macarrão que ficou um minuto a mais na água e virou uma pasta sem graça, sabe? A gente acha que perdeu o timing, que o bonde passou na estação errada, que a nossa fase boa aconteceu sem a gente perceber. Mas o que é essa tal fase boa, afinal? A gente cria um roteiro mental muito rígido sobre como os capítulos deveriam se suceder. Primeiro a escola, depois a faculdade, depois o crachá definitivo, o carro próprio, a mudança para o bairro arborizado, a planta com varanda, o cachorro de raça mansa. E quando a realidade não segue esse índice bonitinho, a gente entra no estado de pânico silencioso. Você vai na padaria comprar pão na chapa e um pingo de leite de cabra, vê um colega de faculdade que virou o gerente de alguma coisa muito específica e passa o resto do caminho de volta para casa, fazendo contas mentais sobre onde foi que você errou. O Sêneca, que escrevia cartas longas e cheias de conselhos práticos para um amigo que andava meio perdido com a própria rotina em Roma, dizia uma frase que parece simples demais até você parar para mastigar o significado. A vida é longa o bastante, e nos foi dada com generosidade suficiente para realizarmos as coisas mais grandiosas, se bem a empregarmos. Só que o Sêneca não conhecia a aba de explorar do celular. Ele não sabia o que era abrir o aplicativo e ver 3 pessoas diferentes que você conheceu numa festa em 2017 anunciando noivados simultâneos em praias da Europa. Se o Sêneca estivesse vivo hoje, ele provavelmente jogaria o smartphone na parede da cozinha e iria capinar o mato.
A gente sofre porque mede o tempo da nossa maturação interna com a régua da velocidade externa do mundo. A planta não fica ansiosa porque ainda não deu flor no mês de março. Ela simplesmente cumpre a estação dela, meio torta, pegando sol quando dá, aguentando o temporal de terça-feira sem fazer manifesto no Twitter. Mas a gente não. A gente quer ser árvore frutífera o ano inteiro, com colheita diária e laudo de aprovação da prefeitura. Isso aparece nas coisas mais bobas. No grupo de WhatsApp da família, quando alguém pergunta e os namoradinhos. Ou quando sai o concurso. No silêncio constrangedor que se instala na mesa de jantar quando você diz que ainda está pensando no que vai fazer daqui a 2 anos. Parece que ter quase 30 anos é ser obrigado a apresentar um balanço trimestral para uma diretoria imaginária que cobra resultados na base do olhar de canto de olho. A verdade é que a gente tem medo de estar desperdiçando o próprio estoque de juventude, como se a vida fosse um cupom de desconto com prazo de validade impresso no rodapé que vai expirar amanhã à meia-noite. E aí, nessa corrida desesperada para não ficar para trás, a gente corre para lugar nenhum, esbaforido, carregando sacolas pesadas de expectativas que ninguém pediu para a gente carregar, mas que a gente insiste em pendurar nos braços para parecer ocupado o suficiente para não precisar olhar para dentro. O pior dessa história toda é que a gente passa a olhar para o próprio passado como se fosse um erro de cálculo. Aquela faculdade que a gente começou e largou, aquele curso de inglês que empurrou com a barriga até desistir, aquele ano que passou mudando de ideia sobre o que queria ser quando crescesse, tudo isso vira prova no tribunal da nossa própria cabeça. A gente olha para trás e pensa, se eu tivesse focado, se eu não tivesse perdido tempo, agora eu estaria em outro patamar. Como se a vida fosse uma linha reta de montagem, em que qualquer desvio para olhar a paisagem significasse que o produto final saiu com defeito de fabricação. Aí entra Sêneca, aquele velho romano que entende tudo sobre a nossa mania de adiar a própria existência. Ele dizia que o problema não é que a gente tem pouco tempo de vida, mas que a gente desperdiça muito dele. E o que a gente faz hoje em dia? A gente desperdiça o presente justamente com medo de estar desperdiçando o futuro. É uma genialidade meio trágica. A gente fica tão ansioso para garantir que os próximos 10 anos sejam perfeitos que passa a terça-feira inteira rolando a tela do celular, paralisado, sentindo culpa por não estar construindo um império antes do jantar. Sêneca falava que a vida é longa o suficiente para quem sabe usá-la, mas a gente gasta os nossos dias fazendo contas, comparando o nosso bastidor com o palco iluminado de um monte de desconhecido que a gente nem gosta tanto assim. A gente esquece que o tempo não é um cofre onde a gente guarda moedas para gastar no final de semana. O tempo é o próprio tecido da gente. Quando a gente fica obcecado em alcançar um padrão imaginário de sucesso aos 30 anos, a gente vira um estranho dentro da própria pele. Você acorda de manhã, escova os dentes, toma o seu café, olha no espelho e parece que quem está ali devolvendo o olhar é um gerente de banco muito severo que veio fiscalizar se você bateu a meta da semana. O corpo reclama, a coluna avisa que dormir no sofá não dá mais, a vista cansa no final do dia, mas a mente continua correndo atrás de um cavalo que já passou a 3 quilômetros. Tem uma cena que acontece muito na casa da gente. Você tá lá na cozinha, lavando uma panela qualquer, num silêncio bonzinho de fim de tarde, sem rádio ligado, sem vídeo rolando no fundo. Aí, de repente, vem aquele pensamento incômodo. O que é que você tá fazendo da sua vida? Olha o fulanó. E pronto, o sossego acaba. A água da torneira parece mais fria, a pia parece menor, e a gente volta a vestir aquela armadura invisível que aperta o peito. A gente vive num estado de prontidão permanente, como se a qualquer momento fosse soar um alarme avisando que a gente reprovou no teste de maturidade. Mas a verdade crua é que ninguém tem a menor ideia do que está fazendo. Os adultos que pareciam tão seguros quando a gente era criança eram só pessoas mais velhas que aprenderam a disfarçar melhor o pânico de errar. Não existe um manual secreto escondido em alguma gaveta que diz exatamente como a vida deve ser aos 29, aos 32 ou aos 40. O que existe é um monte de gente tentando inventar um jeito de viver que doa um pouco menos, que faça sentido na hora em que a luz se apaga e que deixe a gente dormir sem precisar contar carneirinho para abafar a voz da cobrança. A maturidade de verdade, se é que ela existe, talvez seja exatamente isso: perceber que o mundo não vai desabar se você não alcançar a linha de chegada no tempo que os outros achavam que você devia. Não tem nenhum fiscal da prefeitura do tempo anotando se você comprou casa própria, se já viajou para o exterior ou se resolveu o enigma da sua vocação secreta. A vida não é um concurso público de múltipla escolha onde quem termina primeiro ganha um prêmio especial. É mais para um passeio num lugar desconhecido onde a única coisa que realmente importa é conseguir olhar para os lados sem estar o tempo todo morrendo de medo de dar um passo em falso. Então, se por acaso você se pegar hoje fazendo contas com o calendário, olhando para o seu passado recente como se fosse um boletim escolar vermelho, dá um passo para trás. Respeita o seu tamanho, o seu ritmo torto, a sua forma meio esquisita de dar conta das coisas. A sua vida não está atrasada.
Ela está exatamente onde tem que estar, acontecendo agora, bem embaixo dos seus olhos, enquanto você insiste em olhar para o relógio dos outros. Vai lá fazer um café, descansa esse ombro que tá duro de tanto carregar peso invisível, e lembra que o mundo não vai acabar amanhã só porque você decidiu, finalmente, caminhar no seu próprio passo. Antes que perguntem, sou humano. E se rolou, deixa o like.